Queridos amigos e queridas amigas, o meu cumprimento em especial aos queridos amigos da Sociedade Espírita José Pititinga, Casa Espírita da cidade de Santo Antônio de Jesus, do estado da Bahia, que promove nessa semana, nesses dias, o encontro com Jesus. A psicanalista alemã Hannah Wolff, uma das maiores personalidades da história da psicanálise do século XX, vai afirmar que toda pessoa humana, toda personalidade possui um epicentro. O epicentro, na colocação de Hannah Wolff, é o epicentro psíquico, que tem a ver, portanto, com esse conceito de funcionamento básico da mente humana. É aquelas características básicas que predominam no nosso modo de funcionar. Aqueles elementos para os quais a nossa psique se volta de maneira especial e se concentra de maneira detida, de maneira fixa, de modo singular. Essas características básicas, que ela chama de epicentro, formam o núcleo da nossa personalidade, na teoria de Hannah Wolff, e esse núcleo, de alguma forma, se manifesta através de uma ação, através de um conjunto de atitudes que caracterizam os interesses básicos, aquilo que predomina em nosso psiquismo e para o qual as nossas ações se dirigem. Para a teoria de Hannah Wolff, o epicentro de cada personalidade só pode ser percebido através do comportamento. Na análise comportamental que a gente faz, é que a gente tem uma ideia daquilo que predomina no sujeito a partir daquelas atitudes que o sujeito sustenta, aquelas atitudes para as quais o sujeito se volta de maneira mais forte, aquelas atitudes, aqueles comportamentos que de alguma forma ele valoriza e vitaliza, que ele alimenta no seu mundo íntimo. E isso forma o epicentro interior da sua personalidade. Hannah Wolff vai dizer que mesmo os grandes vultos da humanidade sempre tiveram algum epicentro. Se a gente examinar, por exemplo, o epicentro de Martin Luther King Jr., vai concluir que o seu epicentro estava voltado para as grandes pregações, os grandes discursos que ele fazia em favor da igualdade racial, da superação do apartheid norte-americano, especialmente o racismo que vigorava, ainda vigora, mas vigorava muito naquela época. Se a gente examinar, no entanto, a vida de Madre Teresa de Calcutá e a sua estrutura psicológica, perceberemos que o seu comportamento, a sua forma de se manifestar, revelam um epicentro muito forte que era a sua sensibilidade para os excluídos na miséria social, aqueles que eram desfavorecidos economicamente, aqueles que eram privados materialmente do básico, aqueles que estavam na linha da miséria, dos mais miseráveis de todos. Isso que sensibilizava ela a ponto de ela direcionar a sua vida em ações sociais para aos pobres, para o socorro aos pobres, que ela chamava os pobres mais pobres de todos os pobres. Se a gente examinar, por exemplo, a vida de Platão ou de Sócrates, veremos um conjunto de atitudes voltadas para a educação, para a reflexão, para os valores éticos e estéticos da filosofia, para a proposta de cultivar determinadas virtudes gregas, muito comum ao sabor daquela época, mas sobretudo, em especial, na filosofia socrático-platônico. Se a gente examinar a vida de Buda, veremos toda uma filosofia e toda uma mentalidade cultural que defendia, que sustentava, que advogava a interiorização. Buda se interessava sobretudo pelos aspectos da interiorização do sujeito. Se nós examinarmos a vida de um Mahatma Gandhi, perceberemos que a sua atitude estava voltada para um movimento de não violência, para uma atitude que para ele era muito importante, que era uma atitude de resistência às pressões sociais, resistência essa pacífica, que ele conseguiu encontrar na sua filosofia ahimsa, filosofia denominada não violenta. Se nós examinarmos
a vida de cada um dos grandes vultos da humanidade, por exemplo, de Einstein, que decifra os grandes enigmas das suas teorias, enigmas universais, veremos um epicentro voltado para as grandes descobertas. Se a gente examinar a vida de Pasteur, na área da microbiologia, veremos aquilo para o qual a sua atenção se dirige. Ou então Marie Curie, no salvamento de vidas através da radioatividade. Se nós examinarmos a vida dos grandes teóricos da ciência, da cultura, da filosofia, se nós examinarmos a vida de Beethoven, que esse ano completa, inclusive agora, completa 250 anos e que faz um grande aniversário comemorado pelos aficionados da música clássica, veremos uma alma voltada quase que obsessivamente pela busca da beleza ideal, do padrão estético alto, da perfeição que ele conseguia colocar na sua arte e assim por diante. Se nós examinarmos, portanto, cada vida, cada personagem histórica, veremos um epicentro, um ideal, valores específicos que sensibilizam essas criaturas, para os quais essa criatura se volta, e isso de alguma forma se manifesta em atitudes comportamentais que variam de personalidade para personalidade. Sobre Jesus, assevera ela, é muito difícil estabelecer um epicentro. E sobre Jesus, o epicentro psicológico da personalidade não é definido. Que a gente possa chegar ao mundo interior dele a ponto de conhecer a sua mente, de entender o seu mundo psíquico, de tentar descrever, de tentar compreender o seu mundo interior. Não conseguimos. Não temos ferramentas. Não temos condição. Não dá para definir um epicentro específico da personalidade de Jesus. Porque, por exemplo, com a mulher pega em adultério, conforme narra os textos evangélicos, ele era uma mãe que acolhia, que colocava no colo. Uma mãe que não concordava com o erro da filha, advertia severamente, mas dava uma nova chance para a filha, não a condenava e a amava profundamente. Era uma mãe. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Jesus era enérgico com os fariseus, com a hipocrisia da época. Invectivava contra as injustiças, de tal forma que era enérgico sem ser agressivo, sem ser rude. Era austero e másculo sem ser grosseiro, sem ser brutal. Mas ao mesmo tempo, com os apóstolos, ele era o professor, o orientador, o mestre, como gostava, como inclusive aceitava ser chamado. Mas com os algozes que o humilhava, que o perseguia, que o tentava de ridicularizar, em vez de ele se defender, em vez de ele orientar, em vez de ele mostrar os erros, quando a agressão era para com ele se mantinha em silêncio. E nada se defendia e nada falava. Silêncio para alguns, apoio para outros. Para o mancebo rico, o jovem rico, Jesus recomenda-lhe dar tudo aos pobres, doar tudo e segui-lo agora. Mas para Zaqueu, que era uma personagem rica, um cobrador de imposto, um homem próspero, ele não falou isso. Ele não falou para dar tudo aos pobres. Ele, inclusive, para surpresa geral, porque era um cobrador de imposto, era um homem considerado desonesto, era um homem considerado equivocado para a cultura da época, ele elogiou a atitude de Zaqueu como um homem próspero, que mantinha muitos funcionários e mantinha empregos para muita gente, que era um homem justo, pagando o salário justo, inclusive duplicando os salários. Ele não disse a mesma orientação que ele disse para o jovem rico. Para alguns, ele falava, vem e me segue. Agora. Vem e me siga agora, e não amanhã. Para outros, como Joana de Cusa, que tinha um problema sério no casamento, que estava a ponto de separar e vai ao seu encontro, desabafa com ele e quer segui-lo. Ela queria quase que um apoio para separar do marido e segui-lo. E ele diz para ela, se tu me amas, fica com teu marido. Fica em casa. Um dia eu pedirei para que tu me sigas, mas não agora, porque enquanto esse tempo passa, Cusa, o seu marido e os seus filhos precisam de ti. Quer me seguir? Ama ele, que tu estarás me amando.
Para Maria Madalena, ele dá um discurso lindo sobre o amor. Para Paulo de Tarso, mais tarde, ele o chama docemente, perguntando a ele, aquele jovem furioso, assassino, por quê? Por que me persegues? Para cada pessoa, Jesus, portanto, tinha uma resposta, Jesus, portanto, tinha uma atitude, Jesus, portanto, tinha uma ação. Para pescadores, ele falava parábola da pescas. Para comerciante, ele falava parábolas de comércio. Para agricultores, ele elaborava parábolas de agricultura. E para doutores da lei, ele falava parábolas da lei, sempre com o final em que coloca a misericórdia acima da lei. Jesus, portanto, é difícil de definir. Quem, no entanto, é espírita, já conhece essas colocações de um outro modo quando Allan Kardec pergunta aos espíritos imortais, no item 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para ser seu guia e modelo. E a resposta do mundo maior é peremptória, é clássica, é inexorável, é fora de argumentação quando afirma Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para ser seu guia e modelo. Mais tarde, Allan Kardec volta ao tema, em A Gênese, superioridade da natureza de Jesus, chamando Jesus não apenas de médium de Deus, significa dizer que ele estava em contato, em comunhão direta com a divindade, cujo relacionamento é inacessível para nós, essa comunhão com Deus, mas, sobretudo, era o Espírito puro por excelência. O Espírito puro por excelência, que significa dizer, o Espírito puro é aquele que alcança a perfeição que a criatura pode alcançar ao longo das encarnações, não precisando mais encarnar, e se tornando infalível moralmente, mesmo quando estão encarnados, são infalíveis. O Espírito puro por excelência é aquele Espírito puro que chegou no alto grau da pureza como Espírito puro. É algo que a gente não tem ideia. Emmanuel, o Espírito Nobre, por Chico Xavier na obra O Consolador, vai dizer, nele, em Jesus, os processos cessaram. Os processos cessaram. Que o próprio Emmanuel vai dizer que as estrelas onde ele reencarnou e ao longo das quais ele passou a sua evolução, realizando o seu processo evolutivo, essas estrelas nem existem mais. Foram transformadas em poeira cósmica, em pó das estrelas. A mente de Jesus, portanto, é uma mente que não cabe na nossa psicologia. É uma mente que não dá para ser estudada com a nossa psicologia. Por quê? Porque o estudo da mente somente é feito através da própria mente. Para eu estudar a mente humana, eu preciso usar a minha mente para estudar. É que nem o pensamento. Quando eu estudo o pensamento, para eu estudar o pensamento, eu preciso usar o meu pensamento. Então eu estudo, isso já é um problema conceitual, já é um problema inclusive de objeto de estudo, um problema epistemológico, né? Porque eu uso a própria mente para estudar a mente. Então os grandes teóricos da psicologia, os grandes teóricos do comportamento, utilizaram o psiquismo, utilizaram a referência que tinham de si mesmos e dos outros os seres humanos, né, das outras pessoas, das referências humanas em geral, aos quais examinava, portanto, a referência mental que tinham para estudar a mente e para chegar a alguma conclusão a respeito da mente. Só que a mente de Jesus é uma mente humana que não é uma mente humana normal, convencional. A mente do Cristo é uma mente que está muito acima, muito à frente da mente humana normal. Então toda a psicologia que foi produzida usando a nossa mente, estudando a mente humana, através da própria mente humana, essa psicologia é insuficiente para estudar uma mente que é muito mais avantajada, uma mente que é muito maior do que a mente convencional. Aliás, foi mais ou menos isso que Joana de Ângeles disse numa das suas obras, Desperte e Seja Feliz, primeiro capítulo, Homem Jesus, quando vai dizer, faltam parâmetros, faltam condições, faltam referências, faltam conceitos na psicologia tradicional para entender a mente de Jesus. Tudo em Jesus são lições. Tudo em Jesus são ensinamentos. Os seus ditos são ensinamentos maravilhosos. Os seus feitos são ensinamentos maravilhosos. Não apenas os seus ditos, o discurso, mas as suas ações. Aliás, em Jesus, os ditos e os feitos são lados de uma mesma moeda. Não existe em Jesus as ações e as falas, porque as suas falas são ações
e as suas ações são discursos. Em Jesus tudo está integrado. Não tem essa diferença entre prática e teoria. Em discurso pela palavra e ações pelo exemplo. É uma coisa só. Os seus discursos eram exemplos e os seus exemplos eram palestras. Em Jesus tudo estava tão integrado de tal forma que até os seus não ditos e os seus não feitos faziam muito barulho no bom sentido, né? Falavam em alto e bom som. Aliás, diz isso os espíritos bons, que muitas vezes ele não dizia e falava muito alto com seus não ditos. Ele não fazia, e aquilo que ele não fez, aquilo que ele não disse, aquilo que ele não realizou, também eram discursos e eram exemplos maravilhosos. Os seus não ditos, os seus silêncios, as suas não ações, eram exemplos grandiosos que estão presentes no Evangelho de forma especial. Jesus é a personagem mais biografada da história humana. E é interessantíssimo porque a maioria das personalidades conhecidas na historiografia, que são muito biografadas, elas são biografadas por causa da clareza das datas, da clareza dos fatos, dos detalhes históricos que elas possuem. Assim é Cleópatra, rainha do Egito, assim é Napoleão Bonaparte, assim é Maria Antonieta, assim são os grandes vultos da história humana que possui uma coletânea de informações, uma reunião de dados importantes que os biógrafos possam comentar, podem comentar e trazer para nós. Mas sobre Jesus, quase não se tem nada a respeito. Ou melhor, sobre ele se tem muito pouca coisa em termos de dados biográficos e de elementos históricos claros. Aliás, Jesus é tão fascinante que na sua época ele passou e nem foi percebido pelos historiadores da época. Na sua época, por exemplo, outras personagens foram registradas historicamente, foram anotadas e foram citadas inúmeras vezes, personalidades muito menos conhecidas do que ele hoje, e que passaram registrada pelos historiadores da época. Cleópatra, a rainha do Egito, Tibério César, o imperador, ou mesmo Augusto, Otávio, o imperador antes dele, os grandes imperadores, aliás, de Roma, né? De Júlio César até Domício Nero, a gente tem uma larga ali safra de imperadores que foram comentados. Creso, o rei da Lídia, que é descrito por vários historiadores, os grandes gregos pensadores como Sófocles, como Parmênides, Heráclito, os grandes teóricos, os sofistas, e Alexandre Magno da Macedônia, os grandes belicosos e guerreiros que estiveram à frente de exércitos, né, generais e assim por diante, personalidades as mais variadas que são comentadas, Tito, que esteve à frente ali da Revolução e mais tarde da queda de Jerusalém, e os grandes revolucionários e guerreiros que são comentados e são referidos, e sobre Jesus há um silêncio histórico. Um silêncio histórico comprometedor. Quase não se menciona a respeito da sua pessoa durante a sua vida, a sua passagem. Pouca clareza biográfica, poucos elementos, muitas dúvidas, muitas interrogações, a ponto de Allan Kardec dizer que o maior milagre de Jesus não foi nenhum fenômeno paranormal que ele produziu, porque outros paranormais não tão grandiosos como ele, mas que tinham paranormalidade semelhante, produziram fenômenos espantosos também. Produziram ocorrências chocantes. Produziram fenômenos muito semelhantes àqueles que são narrados no Evangelho. Mas o maior milagre de Jesus, assevera Allan Kardec em A Gênese, foi ele ter pregado um conjunto de ensinamentos durante 3 anos, divulgado esses ensinamentos, morreu ignorado dos grandes centros culturais de Roma e da Grécia, morreu como um ladrão comum, como um criminoso convencional, a sua doutrina ser praticamente ignorada dos grandes centros urbanos do grande mundo, a sua doutrina praticamente não existir para a mentalidade cosmopolita da época, a sua doutrina ser totalmente ignorada e aquela mensagem mais tarde fermentar, frutificar, florescer e ao longo dos séculos se tornar uma mensagem que é a mensagem mais conhecida ou uma das mais conhecidas da história. Diz Allan Kardec, esse foi o maior milagre dele, foi aqueles ensinamentos dele e os exemplos dele durante 3 anos aproximadamente terem mais tarde se tornado uma mensagem tão conhecida porque tudo levava
a sua mensagem ser abafada, sufocada na Palestina, ser praticamente esquecida, e hoje a gente nem saber quem é ele, ou saber de Jesus como a gente sabe de um Aristóteles, como a gente sabe de um grande filósofo grego e nada mais. Jesus, o Filho. Se a gente examinar esse aspecto, Jesus, o Filho, a gente vai entender que ele, em alguns momentos, se fez filho. Inúmeras vezes ele se colocou na condição de filho. Que filho que foi que Jesus se colocou? Que tipo de filho é que Jesus assumiu ser? Os evangelhos são o relato histórico mais autorizado, aquele que a gente mais confia nesse sentido. Aliás, os evangelhos são considerados a prova histórica mais robusta nesse sentido. Cada evangelho desse responde à pergunta: quem é Jesus? Cada um desses evangelhos, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos responde essa pergunta: quem é Jesus? Basicamente, cada um desses evangelhos tem uma resposta diferente para quem é Jesus. O evangelho de Mateus, um judeu intelectual, coletor de imposto, portanto tinha que ter cultura formal, intelectual, conhecedor da lei, conhecedor da tradição judaica, do judaísmo mais profundo, conhecedor da sofisticada cultura hebraica. Esse homem vai escrever um evangelho para os judeus, para os seus irmãos, e por isso, quem é Jesus em Mateus? É o Messias. É o Messias esperado pela raça hebraica. Daí ele, todo o tempo, ele tenta defender, ele tenta colocar Jesus como sendo aquele Messias esperado. Moisés, ao nascer, foge para o Egito, vai para o Egito. Jesus nasce e o casal dos seus pais foge para o Egito. O faraó decreta e começa a matar crianças. Herodes decreta a morte de crianças e por isso o casal foge de Belém para o Egito, segundo a tradição. Moisés sobe na montanha e recebe os 10 mandamentos de Deus. Jesus sobe no monte e fala o sermão da montanha. Moisés caminha 40 anos no deserto. Jesus fica no deserto durante 40 dias e 40 noites. Moisés elege 12 representantes das 12 tribos de Israel. Jesus escolhe 12 discípulos, 12 apóstolos. É como se Mateus quisesse colocar Jesus como o novo Moisés. Aliás, em Deuteronômio, Moisés falaria isso. Que viria um homem, um profeta, um Messias igual a ele, para falar tudo o que ele tenha dito e muito mais. E que Deus estaria com ele e que a humanidade ouviria ele. Mateus apresenta Jesus como um novo Moisés. Um Moisés melhor, um Moisés melhorado, um Moisés aperfeiçoado. Esse é Jesus para o Evangelho de Mateus. Quem é Jesus para o Evangelho de Marcos? Marcos não conheceu Jesus, portanto escreve o Evangelho ouvindo Pedro, que era analfabeto, e o Evangelho de Marcos especificamente era para o povo romano, para o Império Romano, e para Pedro e para o Império Romano, que não se interessava em grandes questões filosóficas, Marcos apresenta um Jesus fazendo as coisas, produzindo fenômeno, curando pessoas, produzindo milagres. Os milagres mais variados, Marcos que apresenta, porque esse interessava a Roma. É o Jesus que fazia, é o Jesus que colocava a mão na massa, é o Jesus que atuava. Quem é Jesus para o Evangelho de Marcos? É o homem que faz, o homem que age, o homem que toma providências, o homem que socorre, que ajuda, o homem que lhe estende a mão. É Jesus no Evangelho de Marcos. É o homem que, a despeito de qualquer crença, está sempre ajudando, e a ação fala mais alto do que qualquer cultura. É isso que Marcos queria passar para o povo romano, que iria ler o seu evangelho mais sintético, mais econômico, mais simples, mais claro. Quem é Jesus para o evangelho de João? Jesus no evangelho de João, aí já fica mais difícil. Porque João tem um evangelho todo cheio de imagens, de símbolos difícil. No Evangelho de João, Jesus é o verbo da criação. No princípio era o verbo. O verbo lá de Gênesis, no princípio, Deus fez, era o verbo. Né? No princípio era o verbo. João está se referindo a Gênesis, é o primeiro livro do Antigo Testamento. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Né? Inclusive, em Gênesis de Moisés começa, Bereshit, no princípio, João começa, Bereshit, no princípio, era o verbo. E o verbo se fez carne. João está dizendo que aquele verbo da criação, que criou as coisas, era Jesus.
era o verbo da criação. Então, essa é a ideia do Evangelho de João. E quem é Jesus para o Evangelho de Lucas? Eu deixei o Evangelho de Lucas de propósito, embora o quarto Evangelho é o de João na ordem, o terceiro é o de Lucas, mas eu mudei a ordem de propósito, porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho em que apresenta Jesus como o ser humano. É o Jesus homem, é o Jesus filho. Se a gente quer encontrar o aspecto de filho, a gente vai encontrar em boa parte no Evangelho de Lucas. Muito mais do que os outros evangelhos. Se a gente quer encontrar Jesus Filho, é no Evangelho de Lucas que boa parte do Jesus Filho aparece. Porque no Evangelho de Lucas, Jesus é o homem Jesus, é o Jesus humano, é o Jesus que é compassivo, que age com compaixão, que fala as parábolas da compaixão. Porque o Evangelho de Lucas, a gente sabe hoje, graças a Emmanuel, foi relato de Maria de Nazaré, Maria Santíssima, mãe dele, que narrou isso a Lucas, a gente sabe disso. Então, há dados mais pessoais. É no Evangelho de Lucas que a gente tem a quantidade de dados mais grandiosa sobre a infância de Jesus, sobre a sua adolescência, né? Os relatos mais assim cotidianos da vida de Jesus, do dia a dia, a quantidade de informações sobre o nascimento de Jesus. É no Evangelho de Lucas. Em Marcos, Jesus já aparece na sua missão. Em Mateus, narra a genealogia de Jesus e daqui a pouco ele aparece. Em João também. Mas em Lucas aparece o Jesus homem, o homem Jesus, o homem de Nazaré, como se diz. E ele foi filho. Ele foi filho. Né? Primeiro ele foi filho porque foi cuidado por terceiros. O espírito modelo e guia da humanidade, o governador espiritual da Terra, o Cristo planetário, aquele espírito que é tão evoluído, espírito puro por excelência, que dirige a evolução do planeta. Esse espírito renunciou temporariamente à direção do planeta, eu não sei quem foi que ficou no lugar dele, renunciou, abdicou para se materializar num corpo de uma criança e está totalmente vulnerável aos cuidados de terceiros, especialmente o casal, que seriam seus genitores materiais. Ele, portanto, se deixou ser filho, cuidado por terceiro, corporificando, portanto, escolhendo a experiência humana, para nos demonstrar no exemplo como é que deveria ser. Ele só é modelo e só é guia porque ele fez questão de demonstrar. Guia é aquele que orienta, modelo é aquele que a vida é modelar, que é exemplar. Há muitas teses estranhas, inclusive. Algumas teses esquisitas, como Jesus, na infância, ter ido para a comunidade dos essênios, ficado lá entre os essênios, aprendido com os essênios e assimilado a espiritualidade grandiosa dos essênios, porque os essênios realmente tinham uma espiritualidade fantástica, eram reencarnacionistas, eram vegetarianos, e depois, quando chegou aos 30 anos, saiu da comunidade dos essênios e saiu a pregar. Essas teses, eu já falei isso inclusive no canal, já comentei isso no Raciocínios Espíritas, algumas pessoas me criticaram, algumas pessoas discordaram, algumas pessoas inclusive tentaram me agredir de alguma forma. Como sempre, eu não me importo, eu não valorizo isso, mas continuo insistindo e dizendo que essas teses carecem de prova, carecem de fundamentação histórica, não há nada que comprove isso, nem nos estudos da teologia, nem nos próprios evangelhos. A verdade é que nós temos capítulos ali que deixam claro que Jesus era uma pessoa conhecida ali de Nazaré, da cidade onde a sua família residia, e que mais tarde, ao assumir a missão pública dele, a tarefa pública dele, ele começa a ser conhecido de tal forma que as pessoas começaram a dizer, não é esse que a gente conhece? Por exemplo, ainda no Evangelho de Lucas, a gente tem a referência de que ele volta a Nazaré, depois que ele já está na sua missão, já fazendo as primeiras pregações, já participou das bodas de Caná em Caná, já foi em Jerusalém, ou pelo menos já estava ensaiando ir para Jerusalém, já pregou em Cafarnaum, e aí ele volta a Nazaré. O Evangelho de Lucas narra isso, e o Evangelho de Mateus também. E aí ele volta em Nazaré, entra na sinagoga, ele já era um adulto, ele entra na sinagoga, pega um texto de Isaías, estavam lendo o texto de Isaías, ele abre o texto de Isaías, lê o texto de Isaías, falava sobre o Messias, que o Messias viria e que se manifestaria no mundo, as pessoas ouviriam ele e ele começaria a realizar prodígios. Ele pega o texto de Isaías, lê o texto de Isaías e depois que acaba, olha para as pessoas e comenta assim: essa profecia está acontecendo agora.
essa profecia acaba de acontecer, para o escândalo de alguns e para a surpresa de outros. A ponto de ele começar a falar, as pessoas ficarem deslumbradas, e algumas pessoas, diz o Evangelho, diz, não é esse filho de Maria? Não é esse filho de José, cujos irmãos são Beltrano, Fulano e Cicrano? Não é esse que a gente conhecia? Então era uma criança conhecida, era uma criança, um adolescente conhecido ali. Era uma criança da comunidade, ele não saiu e foi para os essênios, se enclausurou no mosteiro dos essênios, ficou... Não, era uma criança ali conhecida, que crescia ali entre as pessoas e começa a ser detectado. E ele responde dizendo assim, ninguém é profeta em sua própria casa, porque algumas pessoas começaram a reagir. Me permitam aqui ler o texto evangélico, Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. Sucedeu que, concluindo estas parábolas, Jesus se retirou dali. Após vir para sua pátria, Nazaré, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntas de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria casa e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios, por causa da falta de fé deles. Agora vamos a Marcos, mesmo episódio, capítulo 6, versículo 1 a 6. Após sair dali, vem para sua pátria, e os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles, e muitos, ouvindo, maravilhavam-se, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? E tais prodígios acontecendo através das suas mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não estão aqui junto de nós? E se escandalizavam nele. Dizia-lhes Jesus, não há profeta sem honra a não ser em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhe as mãos, e admirava-se por causa da fé deles, e percorria as aldeias ao redor ensinando. Agora vamos em Lucas, olha a quantidade de detalhes no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, por causa disso me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se, todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca e diziam, não é este o filho de José? Disse a eles, sem dúvida, me direis esta parábola, médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui na tua pátria. E disse, amém, vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Sarepta da Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimon, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, partia. Olha, o texto de Lucas fala que ele contou uma parábola, dizendo que em outras situações os profetas nas suas cidades foram incompreendidos e eles não curaram. Porque a profecia, o fenômeno, não é para convencer, é para sensibilizar aqueles que estão abertos para ser convencidos e não para violentar consciências, e não fizeram prodígios. Então estava dizendo que aquelas pessoas ali não eram dignos, né, da profecia. Então eles reagiram contra Jesus e Jesus foi expulso da sua própria cidade, da cidade, como diz Lucas, onde ele foi criado. E aqui entra numa questão. Filho de Belém? Será que ele é filho de Belém? Já que o Evangelho fala que ele foi criado em Nazaré, mas ele era Jesus de Nazaré.
Quem é Jesus de Nazaré, ou quem é de Nazaré, normalmente é porque nasceu naquela cidade, né? Fulano de. Mas em Jesus tudo é fascinante, tudo é desafiante. Nada é tão simples assim. Os evangelhos dizem que sim, que possivelmente ele nasceu em Belém, embora não há uma prova cabal histórica que fundamente isso. Inclusive estudiosos há que contestam isso, que defendem a ideia de que a ideia de ele ter nascido em Belém é mais para alinhar Jesus ao Messias prometido, porque a tradição dizia que o Messias deveria nascer em Belém, e a gente vai examinar aqui por quê. Mas filho de Belém? Ele realmente era belemita? Bem, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus dizem que sim, que ele nasceu de Belém. Na verdade, o Evangelho de Lucas fala da viagem do casal Maria e José, quando Maria está grávida, da viagem até Belém, e chegando em Belém, a mãe, a senhora, acaba tendo o filho ali, né? O parto, entra para o trabalho de parto, e acaba tendo o filho ali em Belém, sem ter possibilidade de retornar a Nazaré, cidade aí da sua origem, a sua cidade onde eles moravam, né? Segundo o Evangelho de Lucas. Já em Mateus, os estudiosos perceberam que Mateus não deixa claro se eles realmente viajaram a Belém ou se eles já moravam em Belém, o menino nasceu em Belém e depois, em face das perseguições, ele saiu de Belém e foi para Nazaré, que era a cidade, na verdade, região dos dois, né? Tanto José, da Galileia, segundo algumas tradições, como Maria de Nazaré. No entanto, há uma corrente, há alguns estudiosos que dizem que, independente se eles viajaram, segundo Lucas, ou se eles já estavam lá em Belém, segundo Mateus, Mateus não deixa claro se eles estavam lá ou se eles viajaram para lá, né? Mas vamos aqui, talvez, ser fiel à narrativa de Lucas. Provavelmente, o texto mais aceito, a ideia mais aceita é que eles viajaram para Belém, e aí o menino acabou nascendo em Belém, sem o casal ter tempo de voltar para ele nascer em Nazaré. E aqui há um detalhe histórico. Mas por que eles foram para Belém? Aí há uma tradição, nem todo mundo aceita isso, mas há uma tradição que acredita que José era de Belém. E por isso ele precisou viajar para Belém. Por quê? Porque na época havia ali o censo, havia um recenseamento estabelecido por um governador da Síria, governador de Roma, mas que governava a Síria, portanto governador da Síria por parte de Roma, e que estabeleceu um recenseamento, uma espécie de cadastro geral das pessoas, com duplo objetivo: alistamento militar e também cobrar imposto das pessoas cadastradas. E como José seria de Belém, seria da região de Belém, ele teria que viajar à sua região de origem para fazer o recenseamento ali na cidade de Belém. Sua mulher acompanhando ele grávida, acabou tendo o menino ali. A verdade é que não se tem uma resposta conclusiva sobre esse assunto, se Jesus era de Belém, nasceu em Belém ou não. E é interessante porque se nasceu em Belém, porque ele era chamado de Nazaré, porque foi criado em Nazaré. Os estudiosos contestam porque acham que foi uma tentativa de ajeitar o texto, dizendo que Jesus nasceu em Belém, porque a tradição dizia que o Messias deveria nascer na cidade de Belém, de Betlehem, casa do pão. Daí mais tarde ele fala: eu sou o pão da vida, né? Estava se referindo talvez a um trocadilho. Jesus era belemita, nasceu em Belém, portanto judeu, porque Belém vem da Judéia, né? Belém é uma região da Judéia, ou era Galileu de Nazaré, que era uma aldeia dentro da Galileia, e portanto era nazareno. Belemita judeu ou Galileu nazareno? Não se tem uma resposta sobre isso. Mas por que essa ideia de Belém? Por que essa preocupação, Flávio, com Belém? Porque a tradição estabeleceu uma espécie de mitologia. Quando eu falo em mitologia aqui é porque se tornou um mito cultural endeusado. Eu estou me referindo ao rei Davi. O rei Davi, na cultura do judaísmo, se tornou uma personalidade muito forte, muito marcante, muito valorizada na tradição de Israel. Por quê? Porque o rei Davi, graças à sua saga, à sua história de superação, né? Aquela história que ficou conhecida com os detalhes, acabou sendo colocado como uma espécie de rei ideal. A sua história, né? Desde o momento em que o rei Saul, o seu antecessor, começa a ter perturbações, alguns diziam que eram perturbações espirituais e que o Espírito de Deus se afastou nele, parece também um transtorno psiquiátrico, e em alguns momentos ele Davi, foi contratado pelo rei,
e foi colocado no palácio para tocar harpa, para tocar música e recitar os salmos, né? Uma experiência de musicoterapia para o rei Saul se acalmar e aliviar suas angústias, né? E essa habilidade de músico realmente fez muito bem e acabou acalmando o rei Saul. Só que começou a tornar Davi uma pessoa conhecida, e o próprio rei Saul começou a ter ciúme dele, começou a persegui-lo. E aí é uma saga do rei Davi, que é narrado no Antigo Testamento, que é narrado na tradição judaica, as suas superações, as suas lutas, né? A luta com Golias, né? A famosa luta de Davi e Golias, e a vitória sobre Golias. Tudo isso foi tornando ele um herói, né? Um herói, um elemento valorizado, e mais tarde, quando ele se torna rei, o seu reinado foi muito próspero, foi um reinado de muita abundância, de muito crescimento para os judeus, né? Inclusive de união, de anexação, de integração com todas as regiões da antiga Palestina no reino de Israel. Israel estava integrado na época do rei Davi. Daí o reinado de Davi é considerado o máximo, embora o rei Davi, a gente sabe hoje pela história, pela literatura, pelos elementos da sua vida, era um sujeito simples, agressivo, relativamente ambicioso e violento, e que mandava matar, que cobiçava mulheres, embora ele tivesse várias mulheres, cobiçava mulheres, inclusive dos seus próprios amigos, e mandava os matar, como aconteceu com o guarda do palácio e assim por diante. Ora, Davi, portanto, tinha essa característica, mas o seu reinado, também chamado a Casa de Davi, foi tão próspero, foi tão bom para o povo judeu, não apenas material, mas também de conquista, de superioridade do povo judeu, de elevar, digamos assim, o povo judeu, e de integração, né, numa comunidade mais homogênea, que a época de Davi foi chamada Casa de Davi, ou então a Aliança de Davi. A Aliança de Davi. Uma aliança que era uma aliança de que Davi teria feito uma aliança com Deus. Que, aliás, há profecias que diziam isso, né? Que ele fez uma aliança com Deus, inclusive dizendo que o rei Saul perdeu o Espírito de Deus e o Espírito de Deus acabou habitando no rei Davi. Toda uma cultura, uma mentalidade que se formou em torno desse rei. O seu filho Salomão também reinou num reinado próspero, inclusive embelezou o templo chamado de Salomão também, o templo de Israel, né? Ergueu o templo, embelezou, colocou ouro, inclusive, né? E deixou também o reinado próspero. Mas depois de Salomão, após esse reinado de Davi, começou a divisão da Palestina, a invasão dos assírios, invasão dos fenícios, invasão de outros povos, a miscigenação cultural e miscigenação dos povos, que os judeus se incomodavam com isso. Após Davi, por exemplo, a Palestina foi dividida em dois reinos. No sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. No norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Norte, reino de Israel, capital Samaria. Aqui vale a pena eu colocar uma coisa aqui. O que é que significa reino de Judá? Judá era o filho de Jacó, que era filho de Isaac, que por sua vez era filho de Abraão, o grande patriarca do povo hebreu, o primeiro grande patriarca, né? Jacó, portanto, era neto de Abraão. E Jacó teve 12 filhos. Cada filho de Jacó formou uma linhagem. E como era uma cultura patriarcal, a linhagem genealógica era muito valorizada, a ideia da linhagem, descendência do pai, né? Por isso, cultura patriarcal. Essa linhagem era muito valorizada. E a preservação da pureza dessa linhagem, da não mistura dessa linhagem de raça, digamos assim, né? As 12 tribos de Israel, né, eram as grandes tribos, era, digamos assim, o símbolo de toda a estrutura do povo judeu. Ora, do povo hebreu, na verdade, né? Antes era o povo hebreu. Ora, desses 12 filhos, quando houve essa divisão da Palestina, 10 linhagens que pertenciam a 10 filhos se misturavam. Misturou com o grego, fez miscigenação cultural e miscigenação também étnica, miscigenação étnica, social e também religiosa, cultural, com outros povos. E aí, dessas 10 tribos, né? E, portanto, 10 linhagens, se misturou em uma amálgama cultural, heterogêneo, diversificado e rico, mas que era mal visto pela cultura da época. E Judá, duas linhagens, né? Judá e eu acho que era Efraim, se não me engano, Manassés, acho que era Efraim,
permaneceram preservados e se fundiu esses dois em uma linhagem só, que foi chamada linhagem de Judá, né? Em referência ao filho de Jacó, Judá. Ora, essa linhagem de Judá, ali, portanto, preservou, digamos assim, os elementos culturais e os elementos étnicos únicos. Quando houve a divisão da Samaria, capital de Israel, era toda aquela amálgama. E do outro lado, o reino de Judá, com a fidelidade e a linhagem única, a linhagem única da tradição de Judá, portanto, a linhagem da descendência de Judá, e, portanto, essa linhagem permaneceu, os valores culturais foram preservados. O hebreu em geral, por exemplo, o hebreu da Galileia, o hebreu da Samaria, samaritano, o hebreu da Galileia, galileu, o hebreu da Pérea, etc. Só que no reino de Judá era a Judeia. Daí o hebreu da Judeia era chamado judeu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Davi, o rei Davi, nasceu em Belém. Para a cultura e para a tradição, Davi não apenas nasceu em Belém, portanto era judeu, mas pertencia à linhagem de Judá. Era descendente de Judá. A tradição acreditava que o Messias apareceria como um outro Davi, um outro rei Davi, um rei dos judeus. Olha só, daí você entende, rei dos judeus. Para fazer a aliança, essa aliança que foi perdida com a morte de Davi, a aliança que Davi fez, a aliança com Deus, que se perdeu, e era necessário que agora esse rei fizesse essa aliança. Tanto é que Jeremias, texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 5, nós teremos lá uma referência dizendo assim: eis que nos dias do Senhor, isso é o Deus falando a Jeremias, né? Deus aqui entre aspas, uma manifestação mediúnica, né? Eis que nos dias do Senhor eu enviarei outro Davi, e ele será um rei justo. Então Messias acreditava-se que vinha um outro Davi, né? E que deveria pertencer à linhagem de Davi, portanto deveria ser descendente de Davi, portanto filho de Davi e portanto filho de Belém. Para ser descendente de Davi, tinha que ser da linhagem, portanto da descendência de Davi, que nasceu em Belém, portanto teria que também ser nascido de Belém na tradição, na mentalidade da época. Mas havia duas correntes do judaísmo que diziam o seguinte: de um lado, esse Messias deveria nascer de Belém e aparecer como o rei Davi apareceu, com seus feitos, com as suas manifestações públicas, com seus atos heróicos, como Davi fez matando Golias, né, com as suas demonstrações públicas. E uma outra corrente achava que esse Messias deveria ficar anônimo, deveria ser discreto e de repente aparecer do nada, de uma maneira assim inesperada, e chamar a atenção das pessoas, né? Interessante que Jesus, na verdade, sintetiza as duas coisas. Ao mesmo tempo que quando ele começa, ele aparece, todos os fatos dele público, ele maravilha, ele chama a atenção das pessoas, ele sensibiliza as pessoas desde o início, né? Mas ao mesmo tempo ele fica oculto durante muito tempo. Ele fica discreto durante muito tempo, até que repentinamente ele aparece, como era o trecho que eu citei aqui na sinagoga, quando ele lê o texto de Isaías e se deixa identificar como sendo o Messias esperado pela cultura hebraica. Mas, curiosamente, apesar de Jesus sintetizar tanto uma corrente do judaísmo, a sua conduta sintetizar tanto uma corrente do judaísmo, operar maravilhas públicas, como a outra corrente, ficar oculto, ser discreto e de repente aparecer, Jesus era rejeitado pelas duas correntes. Quando ele apareceu, nenhuma das duas correntes aceitava ele como Messias. E mesmo que as autoridades não reconheciam, mas mesmo que as autoridades reconhecessem, essas duas correntes não a reconheceria. E há um diálogo nesse sentido no Evangelho de João, João capítulo 7. Jesus foi para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das 3 festas importantes da cultura judaica, tá? Páscoa, tabernáculo e Pentecostes. A do tabernáculo é uma das mais alegres, né?
O judeu faz a caminhada para Jerusalém, tem que ir para a Cidade Santa, tem uma série de rituais. Ele vai para a festa dos tabernáculos, as pessoas já tramavam sobre a sua morte, já havia ali mancomunação para tentar pegar ele e matá-lo. Ele a princípio não vai, depois ele vai às escondidas, diz o capítulo 7 do Evangelho de João, ele vai às escondidas e aparece, começa a operar maravilhas, até que ele é identificado e há uma discussão sobre isso que eu quero ler aqui. João capítulo 7, versículo 40 em diante até 43, que diz assim: Assim, aqueles dentre a turba que ouviram essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, diziam: Porventura o Cristo vem da Galileia? Não disse a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma divisão na turba por causa dele. E o capítulo continua, João chega a dizer que começaram a pensar em matá-lo ali. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 41 e 42, quando Jesus dá uma resposta extraordinária. Novamente, permitam-me ler. E estando reunidos os fariseus, Jesus os interrogou dizendo: Que pensais a respeito do Messias? Ele queria saber, que pensais a respeito do Messias? De quem é filho? Eles lhes dizem: De Davi. Ele lhes diz: Então, como Davi, pelo Espírito, o chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, se Davi o chama Senhor, como ele é seu filho, ninguém era capaz de responder-lhe algo, nem ousou alguém interrogá-lo mais a partir daquele dia. O que é que esse texto difícil quer dizer? Se você pega Salmo 110, Jesus está fazendo a referência ao Salmo 110, tá lá, Davi dizendo que, em contato com Deus, Deus diz a ele que o Senhor dele um dia apareceria e sentaria à direita de Deus e pediria a Davi: senta-me à minha direita, que eu agora vou governar as nações. E ele chama esse Messias, esse futuro rei, de meu Senhor. Se é filho de Davi, como é que pode ser senhor dele? Como é que pode ser filho de Davi se é o senhor de Davi? E aí Mateus diz que a partir daquele dia, ninguém mais perguntou sobre esse assunto para ele. Ninguém mais questionou ele a respeito de ser filho de Davi. Qual é a conclusão que a gente chega a respeito dessa frase de Jesus? Veja que Jesus é sábio. Ele não entra no mérito se ele era ou não era filho de Davi. Ele não entra no mérito, ele não responde se ele nasceu ou não nasceu em Belém. Ele não responde o que significa dizer também que nessa discussão aqui, nessa discussão que está sendo feita, as pessoas não sabiam que Jesus nasceu em Belém. Essa discussão nos dá uma pista de que, pelo menos publicamente, as pessoas não tinham ideia de que Jesus nasceu em Belém. Mas Jesus não entra no mérito. Ele não responde nem que sim, nem que nasceu em Belém, nem que não nasceu, nem que era filho de Davi, nem que não era filho de Davi. Ele não entra no mérito. Ele apenas diz assim: se Davi chamou o Messias de meu Senhor, como é que esse Messias pode ser filho dele? O que é que ele queria dizer? E a partir daí todos se calaram, nunca mais ninguém abordou o assunto com ele. Que se ele era filho de Davi, por descendência genética, genealógica, ele queria dizer para as pessoas que ele não era simplesmente um descendente de Davi. Não era apenas um descendente de Davi que herdou a genética, ou a herança, a descendência, o patrimônio, a herança genética de Davi, e aí vai reproduzir o comportamento de Davi. Ele estava querendo dizer que ele era muito mais do que apenas um descendente daquele rei Davi. Em uma outra situação, João capítulo 8, versículo 31, há uma discussão com os fariseus começam a interrogar Jesus e começam a bater boca com os apóstolos, dizendo se Jesus era ou não era filho de Abraão, falando que não era, etc. E Jesus dá uma resposta em determinado momento, diz: vocês falam em Abraão, mas não seguem as práticas de Abraão. E eu vos digo em verdade que Abraão está exultante. Alegra-se por ver Jesus, realizar toda a obra do Pai e realizar as bênçãos para todas as nações, conforme ele, Abraão, tentou fazer, abençoando todas as gerações como pai de todas as gerações.
Os fariseus escandalizaram e perguntaram a ele: você não tem nem 50 anos, como é que você viu o pai Abraão? Como é que você teve contato com o pai Abraão? E aí Jesus responde uma colocação extraordinária que só uma visão espiritual para entender, e os fariseus não entenderam. Jesus olha para os fariseus e responde: antes que Abraão fosse Abraão, eu já era o que sou. Antes que Abraão fosse, eu já era. Só uma visão espiritual para entender o que é que ele queria dizer. Ele estava se colocando acima de Abraão mesmo. Ele era o Senhor. Estava dizendo isso para os fariseus, que ficaram escandalizados com isso. Ou seja, filho de Abraão, por uma descendência genealógica, Jesus não entrava no mérito, se submetia a essas crenças e esses preconceitos culturais da época, mas ele estava muito acima disso. Filho do homem, outra expressão que é usada para designar Jesus. Filho do homem, expressão idiomática que chama Ben-Hadad. Ben-Hadad significa filho de Adão, e às vezes é traduzido como filho do homem. Essa expressão idiomática, popularmente falando, é como se fosse assim: ei, meu irmão, uma gíria, como a gente fala aqui, né, no linguajar popular. Ei, cara, oi, brother, oi, meu irmão, ei, meu rei. É como se fosse uma expressão idiomática, só que essa expressão idiomática também foi, ao longo dos tempos, também sendo usado em outro sentido para designar o Messias. No livro do profeta Daniel, há uma alusão dizendo que o Messias seria reconhecido como filho do homem. O Messias apareceria como um filho do homem. Daniel, portanto, usa a expressão conhecida para dizer: o Messias vai aparecer como a aparência de um homem normal. E terá a aparência de um filho do homem, ou seja, um filho de Adão. Uma expressão da época. Então Jesus, em alguns momentos, usa filho do homem como sendo o Messias que Daniel se refere nos seus livros, nos seus textos. Há um sentido espiritual também para filho do homem, que José Raul Teixeira, orador espírita, conhecido entre nós, colocou. José Raul Teixeira vai dizer que filho do homem pode também dar origem, pode também fazer alusão a filho no sentido de fruto das experiências humanas. Ou seja, Jesus já não era homem. Já não pertencia ao reino hominal, à humanidade. Era filho da humanidade, filho do homem, filho do humano. Egresso, saído, recém-saído, ou muito tempo saído das experiências hominais. Era filho do homem, mas já não era homem. Já estava em outro reino, uma experiência ou expressão de angelitude. Já não era homem, já não era humano nesse sentido. Jesus, portanto, era filho. Filho de Adão. Filho de Davi, filho de Belém, filho de Nazaré, Galileia. Quando discutiam sobre ele nas bodas de Caná, Filipe e Bartolomeu, e falavam sobre ele, e se um deles diz que ele era da Galileia, Bartolomeu responde: e o que é que pode vir de bom da Galileia? Essa expressão era a expressão que se dizia: o que é que pode vir de bom da Galileia? Um lugarejo, um lugarejo desconsiderado na época. E Nazaré, pior ainda, era uma aldeia. Há historiadores que nem mencionam a existência de Nazaré. Tão desconsiderada. E Jesus fazia parte daquilo. Ele também foi chamado, pelo menos uma vez que eu me lembre, nos evangelhos, de filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. O carpinteiro, na época, era uma profissão valorizada até, reconhecida. Não era um nobre, não era um príncipe, um poderoso, mas o carpinteiro, inclusive, tinha condição, tinha prerrogativa de um profeta passar, de um senhor passar, e ele não precisasse se recurvar diante da autoridade e reconhecer, porque o carpinteiro era muito valorizado. E em questões judiciais, às vezes o carpinteiro era chamado no templo, porque como ele tinha a medida da precisão exata das proporções para fazer as coisas, acreditava-se que ele tinha também o senso de justiça preciso para opinar nas questões judiciais. A Galileia, que reunia tantos povos, os mais variados, que era objeto de preconceito dos judeus da linhagem de Judá. E dos 12 apóstolos, 11 eram galileus. E um era judeu da Judéia, que era Judas, justamente aquele que eu iria trair. Ora, aí também há uma lição. Mas a lição de Jesus sendo filho e se submetendo a todas essas afirmações, filho do homem, filho de Adão,
filho de Davi, filho de Belém, filho de Nazaré, filho do carpinteiro. Jesus estava dando uma lição de humildade. Nem retirou, nem aceitou. Todos esses filhos que eu dei são elementos materiais. São aspectos materiais de Jesus, o homem. Mas o Espiritismo vem dizer que ele é guia e modelo espiritual. Ou seja, o homem Jesus é apenas uma parte do Espírito Jesus, que vai além do homem. O Espírito Jesus é muito maior do que o homem Jesus. O Espírito Jesus é o governador planetário. É o Espírito mais perfeito, mais puro, aquele que já realizou a evolução espiritual. Lembro-me de Humberto de Campos Espírito, que narra por Chico Xavier na obra Boa Nova, que em determinado momento Maria recebe a visita de sua prima Isabel, com seu filhinho pequeno, Iocanaã, João, chamado mais tarde João o Batista, primo, portanto, de segundo grau de Yashua ben José, Jesus, filho de José. Eles dois ali se abraçam, começam a brincar os dois juntos. Tinham aproximadamente 13 anos. Detalhe aqui curioso. A adolescência não existia. Da infância o indivíduo já via para a vida adulta. E a infância também não era considerada como é considerada hoje. Jesus, quando vai para os doutores da lei, ele já tinha de 12 para 13 anos. Quando fazia 13 anos já era considerado adulto, já se preparava para casar, tá? A menina era 12 anos e meio e o menino 13 anos, né? Então, ali eles começam a brincar, etc. Mas no coração de mãe eles eram filhos. Isabel e Maria travam um diálogo emocionante, belíssimo, que Humberto de Campos Espírito traz do mundo espiritual para nosso deleite, para nossa alegria, para nossa emoção. Elas começam a conversar. Isabel diz, eu não sei, esses meninos de hoje, essa geração de hoje é uma geração especial, Maria. Você precisa ver João, o seu amor pela verdade, a sua franqueza a respeito das verdades da tradição espiritual do nosso povo, a forma como ele fala sobre as verdades do Torá, a forma franca como ele coloca as coisas. Tenho pego esse menino, muitas vezes, em profundas meditações, gosta de ficar refletindo, isolado de todo mundo, e parece ter uma profunda compreensão da vida. E Maria diz, meu filho Jesus não é diferente, parece ser bem semelhante ao primo. Você imagina, nós fizemos uma caminhada para Jerusalém, possivelmente a Páscoa judaica, onde o indivíduo caminha para Jerusalém. É provável que o casal Maria e José caminhava às vezes em multidões, tá? Em multidões, especialmente na Galileia, que as pessoas eram pobres, e para evitar assaltos, evitar animais ferozes, evitar muita coisa que acontecia nessas estradas. Eram cerca de 150 quilômetros, 160 quilômetros da Galileia até Jerusalém, e tinha que fazer todo o ritual, né? Inclusive levar o dinheiro. O hebreu tinha que gastar boa parte do seu salário, pelo menos um terço de tudo que ele ganhou durante o ano na festa da Páscoa, né, para homenagear, entre ofertas no templo, animais sagrados, né? A tradição diz que Maria e José, por serem pobres, só compraram 2 pombos, né? Eles fizeram essa peregrinação, foram até Jerusalém na época da Páscoa. E os meninos pequenos, ou aqueles que estavam ficando grandes, normalmente iam para o templo, né? Como eram meninos e mulheres e estrangeiros, ficavam no átrio mais popular, o átrio do povão, o átrio dos gentios, chamado o átrio das mulheres de fora, né? Porque os judeus que discutiam com os grandes doutores da lei era o segundo passo, que entrava no átrio dos santos, né? E o local santo dos santos, só o sumo sacerdote que entrava. Então, possivelmente Jesus foi com eles, Jesus foi com eles, ficou ali fora, no átrio dos gentios, onde os sacerdotes viam e começavam a ensinar os meninos que nessa idade já começavam a aprender a tradição oral e a tradição escrita. Liam, portanto, o Torá e os profetas e também aprendiam Mishnah, que era a tradição oral. E ali os sacerdotes respondiam as perguntas, orientavam e poderia, inclusive, também perguntar alguma coisa ao discípulo, ao jovem, para ver se ele sabia responder alguma coisa. Possivelmente, dizem os estudiosos, sabe o que aconteceu? Maria e José deu o horário, voltaram com a multidão e começaram a caminhar de volta para a Galileia. E quando se deram conta que Jesus não estava,
com a multidão, com a equipe, se deram conta, já havia passado algum tempo. Alguns calculam que cerca de 15 quilômetros. Então, perceba o susto da mãe e do pai. Voltam às pressas para Jerusalém, inclusive atrasando ali o mutirão, não sei se ficaram esperando por eles ou não, voltaram e encontraram Jesus ali ainda, e os doutores do templo meio que surpresos com aquele menino, meio que embaraçados, e Jesus respondendo e também questionando os doutores da lei. Maria fica profundamente preocupada, os doutores da lei não eram apenas sacerdotes, eram também oficiais, operadores do direito, eram autoridades civis. Então ela fica preocupada, como mãe fica preocupada, se aproxima e diz algo entre talvez preocupada, admirada e talvez até irritada. Diz: meu filho, por que você fez isso? Por que fez isso com a gente? Nós estávamos preocupados com você, estávamos caminhando de volta para casa e você aqui. Teu pai, José, ficou super preocupado, talvez ela e a mãe intermediando o aborrecimento do pai e o filho. E ele respondeu: minha mãe, não te das conta que eu estou com meu pai, estou cuidando dos negócios da casa de meu pai? Nesse diálogo que Humberto de Campos traz, onde Maria conversa com a prima, ele diz: você imagine que no templo aconteceu tudo isso. E quando eu fui conversar com ele, ele me respondeu dessa forma. Mais do que isso, eu fiquei preocupada com esse menino. Fiquei muito preocupada. E nós temos um amigo do templo, um sacerdote do templo, Eleazar. E eu marquei uma entrevista com Eleazar e fui com José, meu marido. Chegamos lá e falamos dos interesses do menino, das preocupações do menino, e resolvemos, inclusive, apresentar Eleazar a Jesus. Eleazar, quando conheceu Jesus, ficou impressionado com o nosso filho, com as reflexões dele, e disse para José e para mim que aquele menino preocupava ele, porque poderia ser a perdição de Israel. Então eu pedi profundamente a Eleazar que não conseguisse uma vaguinha no templo, para que Jesus fosse ao templo e pudesse ser ensinado, pudesse ser orientado corretamente pelos sacerdotes, pelo templo, pudesse ser encaminhado, ser bem educado na tradição do nosso povo, para não correr risco de ter ideias estranhas na cabeça. E eu pedi, e Eleazar prometeu interceder a nosso favor junto ao templo e conseguir uma vaguinha para o meu filho. A conversa que Humberto de Campos traz é assim. Mas Maria disse: Isabel, quando Eleazar saiu de casa prometendo isso, Jesus se aproximou de mim e disse: minha mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão profunda com o Pai que está nos céus? Acaso tenho dado mau exemplo da minha comunhão com Deus? E Maria volta e diz: meu filho, é porque eu tenho preocupação contigo, eu quero cuidar de você. Eu desejo te preparar melhor para a vida, meu filho. E ele, parecendo sondar as preocupações que eu alimentava no meu mundo íntimo, respondeu apenas isso: minha mãe, toda a preparação escolar, toda a preparação técnica e intelectual é justa e é boa e é importante. Mas eu tenho me preparado também. E eu preciso exemplificar na minha vida a comunhão com meu Pai que está nos céus. Dentre as escolas que eu tenho disponível, eu escolho a escola melhor. Se calou e naquele mesmo dia foi até o pai e pediu para ser ajudante dele na carpintaria. A partir daquele momento ele foi admitido na carpintaria e começou a trabalhar com a madeira, com o enxó, com a enxada, com a pá, trabalhando constantemente. Talvez demonstrando ou dando o exemplo de que o lar é a primeira escola. 2 exemplos, aliás, me chamam a atenção de Jesus como filho. Primeiro, o exemplo universal, de que o nosso primeiro compromisso é com a família. Mas também dá o exemplo aos jovens. Porque dos 13 aos 30 anos são 18 anos. 18 anos em silêncio, sem barulho, sem agitação, sem inquietação. O governador espiritual da terra ficou 18 anos trabalhando ali no lar, trabalhando ali. Portanto, boa parte da vida dele, ele trabalhou ali em família, ele conviveu em família durante 18 anos. Só com 30 anos. Com 30 anos a pessoa já não está mais na idade de casar, naquela época, naquela tradição do Oriente. Possivelmente o pai, que era mais velho, já tinha morrido, a mãe viúva já estava amparada.
Ele, portanto, já estava desobrigado das tarefas com os pais e a partir daí ele começa a sua missão pública, o seu exercício público, o seu messianato. Esse é um exemplo notável. Um exemplo de, primeiro, nosso compromisso com a família, mas o segundo, o exemplo de filho, é o seguinte, é o exemplo do jovem que não deve ter tanta pressa. O jovem que deve se preparar. A preparação nas reflexões, no exercício das pequenas coisas dentro de casa, no exercício de convivência com a família. 18 anos, ele ali deu um exemplo, deu uma mensagem notável para todos os jovens. Diz Humberto de Campos Espírito que enquanto elas conversavam, José, que estava em ofício da carpintaria, acabou o ofício e volta para casa. Entra, se recolhe para descansar do trabalho e elas conversando ali, de repente elas sentem falta da criança. Tanto Maria quanto sua prima Isabel sentem falta da criança e vão buscá-los. E quando vão buscá-los, eles estão no quintal. O quintal que daria ali para a noite de Nazaré, que já estava começando a sumir o entardecer. Naquela região ali daria para ver os montes, era uma região alta, daria para ver algumas cidades circunvizinhas, inclusive algumas regiões conhecidas do Evangelho. Quando elas entram preocupadas nesse quintal, nessa varanda, tá Jesus em pé, João sentado, olhando Jesus e Jesus apontando alguma coisa e falando com ele. E Humberto de Campos diz, parecia um general falando ao soldado da batalha que deveriam travar. Elas se aproximaram sem saberem do que eles estavam conversando, chamaram os dois e depois encaminharam para o almoço. Almoçaram. E depois da comida, da conversação agradável, Isabel, com seu filho João, se despediram da família e antes de sair, ela então aborda Jesus dizendo, Jesus, quer ir com a gente? João vai lhe fazer companhia, vai ser muito bom para João, vocês podem continuar brincando. Quer vir com a gente, ficar comigo e com o João lá em nossa casa? Você está de férias, você pode passar um tempo lá, depois você volta. Jesus sorriu para ela e disse não. É necessário que João vá primeiro. As duas mulheres, as duas mães se entreolham sem entender o que é que eles queriam dizer, o que é que ele, Jesus, queria dizer. Ele estava dizendo que João deveria ir primeiro. A tarefa de João deveria anteceder a ele. Eu me lembro de um conto também de Humberto de Campos que fala de Simeão. Simeão, quando pegou o menino e ficou emocionado e teve uma intuição mediúnica que se tratava do Messias, começou a conversar com o menino, diz Humberto de Campos, começou a falar que ele poderia ter nascido nos grandes centros políticos e culturais do mundo e nasceu naquela região miserável, etc. Começou a falar. E diz, meu menino, diz o que é que você pretende nesse mundo, como é que você vai transformar o mundo nascendo numa situação tão desfavorecida, sem nenhuma condição. Como você vai conseguir, o que é que você vai fazer, onde você vai atuar para modificar o planeta. O menino, então, parecia sorrir, começou a bater em vários tapas no peito daquele homem já velho, já idoso, que já estava caminhando para a sepultura, diz ainda nas palavras de Humberto de Campos. Simeão não entendeu a mensagem, mas a sua pergunta não ficou sem resposta de Jesus. Muito tempo depois, no mundo espiritual, ele entendeu que aquele bebê, quando batia repetidamente no seu peito, estava dizendo a ele que ele habitaria o coração do homem, que ele transformaria os corações humanos, que a sua tarefa não era nos grandes centros culturais ou nas modificações externas, mas era mudar o coração do homem, para que mudando internamente o homem mude a sociedade por consequência. Portanto, meus amigos, Jesus se tornou filho, sim. Filho de várias nuances. Aceitou o adjetivo de filho em vários aspectos, mas o aspecto espiritual aqui é o aspecto de filho de Deus. O filho de Deus, que é uma expressão também judaica, significa espiritualizado. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É o sujeito espiritualizado, é o sujeito divino. É o filho unigênito, outra expressão do Evangelho. É o filho unigênito do Evangelho de João. Unigênito é único. Único no sentido de inigualável, de espiritualmente único. Mas no sentido de também primogênito, o filho mais velho espiritualmente. O excelente filho de Deus.
Jesus é o Filho de Deus nesse sentido, expressão que significa o sujeito já espiritualizado na cultura judaica. Portanto, meus amigos, Jesus, a sua proposta é sempre um desafio para nós. Desafio para a gente se embriagar das bênçãos que é o seu Evangelho. Nesses tempos tão difíceis, recordemos Jesus. Recordemos que ele em alguns momentos se colocou humilde e simples. Ninguém mais humilde do que ele. Ninguém mais bondoso do que ele. Ninguém com maior autoridade do que ele para se fazer servo de todos e por isso era Senhor de todos nós. Muito obrigado. Um abraço aos queridos amigos da Sociedade Espírita José Pititinga e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.